Olá, amigo do Museu Esportivo. Olá, amiga do Museu Esportivo. Em 1975, o Grêmio de Esportes Maringá estreava no Campeonato Paranaense. A primeira participação do Grêmio de Esportes Maringá nesta competição. Isso porque o clube foi fundado em 1974. E é importante frisar que existiu em Maringá um outro Grêmio, o Grêmio Esportivo Maringá, fundado em 1961 e que fechou as portas em 71. Depois veio aí o Maringá Esporte Clube e que não vingou. Aí, em 1974, Eunio Pomon, ele fundou o Grêmio de Esportes Maringá. Teve uma fusão do MEC, Maringá Esporte Clube, do CERM, Sociedade Esportiva Recreativa Maringá, essa camisa aqui, do CERM, clube fundado em 1948, e foi fundado o Grêmio de Esportes Maringá. Em 1975, o prefeito Silvio Barros, pai, ele começou as reformas no estádio Willie Davis, que foi reinaugurado em 1976, em janeiro de 1976. Então, nesse período de 1975, a Federação Paranaense habilitou o Grêmio de Esportes Maringá a disputar o campeonato. Só que, onde jogar? Então, os jogos foram em Marialva, no Estádio Brasil de Marialva, em 1975. E a estreia foi no dia 2 de março daquele ano, contra o forte Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense havia sido campeão em 1970, aí em 1971, 72, 73, 74, Curitiba, tetra. E naquele ano de 75, Curitiba viria a ganhar novamente o Paranaense. Em 76 também, em 77 não. 77 foi o Grêmio de Esportes Maringá. A gente já contou essa história aqui. Os jogos no Estádio Brasil de Marialva eram realizados com casa cheia. Era realmente uma loucura. Houve uma ampliação das arquibancadas para ter 5 mil, para ter a capacidade de receber 5 mil torcedores, e esse estádio vivia lotado. E o primeiro jogo foi contra o Atlético Paranaense e o Galo do Norte venceu por 2-1. Foi uma vitória assim épica, histórica, foi uma surpresa. Foi uma vitória inesperada. Ninguém acreditava que um clube, né, formado no ano anterior, que estava disputando o seu primeiro campeonato, vencesse o Forte Atlético, e venceu por 2-1. Foi um grande jogo. E eu quero falar para o amigo do Museu Esportivo, para a amiga do Museu Esportivo, que eu estive nos jogos, praticamente todos os jogos. Eu não me lembro de ter faltado em algum jogo no Estádio Brasil de Marialva. Eu tinha, em 1975, 18 anos, 17 para 18 anos, e eu ia ao Estádio Brasil de Marialva com os meus amigos, Miguel Grilo, Edson Luiz Matias, Nivaldo Gongraverri e o saudoso Mário Sérgio Ré. Nós estudávamos no Colégio Dr. Gastão Vidigal, e para nós o futebol do Grêmio era um grande divertimento, a gente curtia demais. A gente não estava ligado às coisas do clube, se foi fundado um outro, em quem. A gente queria ver um time disputando um campeonato, e a gente viu o Grêmio de Esportes Maringá. Eu me lembro bem que nós não tínhamos carro, íamos de carona. E a gente não sabia com quem. A gente ficava na rodovia, ali na Colombo, né, esperando passar uma boa alma e nos levar. E quando a gente não conseguia, nós ficávamos no posto de gasolina ali próximo, nas proximidades, aparecia um caminhão, a gente pulava no caminhão, e às vezes nem o motorista sabia que tinha uma galera ali que estava pegando uma carona. E foram muitas vezes que nós fizemos isso. E a gente ia, e daí tinha que voltar de carona também.
E a gente dava um jeito. Às vezes vinha dois num Fusca de um, vinha outro no carro do outro, e todo mundo dava carona. Nós estamos falando de uma Maringá bem diferente, né, do que é hoje. E uma imagem marcante é que, conforme a gente estava voltando, principalmente, na ida não, porque na ida as pessoas vão meio-dia, 1 hora, 2 da tarde, tá, os jogos às 4, né? Então, vários horários. Então, não tinha uma fila de veículos na rodovia, apesar que era bem movimentada na ida. Agora, na volta, amigo, era muito legal, porque você via aquela imagem assim, aquele trânsito travado, um carro atrás do outro, porque todo mundo saía e voltava para Maringá. Isso aconteceu no ano de 1975. E eu estou aqui para falar sobre a estreia do Grêmio no Paranaense pela primeira vez, né? Isso há 50 anos, e não tem como me lembrar de fatos daquele período, daquela época. Eu me lembro bem que não tinha assim, não era utilizado aquele cano de PVC para as bandeiras, né? Para você, porque com aquele cano você consegue fazer dobrar assim o cano e tal. A gente fala que é um caibro de madeira, aquilo era uma arma para uma bandeira que nós fizemos do Grêmio. E não foram poucas as vezes que a gente conseguia furar a fila e não pagar. Eu estou falando de uma garotada sem dinheiro, tá? Uma garotada que gostava muito de futebol, mas que a grana era muito curta. E até o prazer também de varar, né? De pular. Mas só que aí eles foram, cada, cada vez que acontecia uma partida, eles iam melhorando a segurança e piorando para a gente. E eu me lembro bem de um jogo contra o Pinheiros. Deixa eu ver quanto que o Grêmio jogou contra o Pinheiros aqui. O jogo contra o Pinheiros foi no segundo turno, no dia 15 de junho. Dia 15 de junho, o Grêmio venceu o Pinheiros por 1-0 no Estádio Brasil de Marial. Nesse dia 15 de junho, esse jogo contra o Pinheiros é inesquecível, porque eu fiquei muito fã do Pinheiros depois daquilo. O ônibus do Pinheiros chegou e era tudo muito rudimentar ali, né? Tudo de madeira. E foi uma adaptação, né? Um estádio de amadores para jogo profissional. E o ônibus parou e desceram os jogadores e nós pedimos. Eu lembro que estava eu, acho que o Reco, o Miguel, o Edson, nós estávamos nos quatro, naquele, não sei se o Nivaldo estava, mas a gente pediu para que os jogadores do Pinheiros, a direção ali, o massagista, deixasse a gente entrar com eles. E a gente foi como se fôssemos jogadores, né? 18 anos, a gente tem idade para jogar bola já, né? E nós fomos atrás dos jogadores, na frente de outros e tal. Eu lembro que a gente chegou até a pegar, eu não lembro se fui eu, não lembro quem, mas pegamos a bolsa do massagista e fomos entrando também, assim. E o segurança, para eles está tudo bem, né? É todo jogador. E aí a esquerda entrava para o vestiário e a direita já saía para a torcida, para a arquibancada, né? Uma arquibancada de madeira. E foi o que a gente fez. Então, conforme eles entravam, a esquerda, a gente virava a direita. Não esqueço disso. Foi uma estratégia bem legal para não pagar e assistir esses jogos. Estou fazendo uma confissão aqui, coisa que eu nunca fiz, estou fazendo agora, lembrando daqueles anos dourados de 1975, quando a gente tinha lá seus 17, 18 anos e curtia muito o futebol de Maringá, curtia muito o Grêmio de Esportes Maringá. Começamos a curtir depois, em 76, já o Estádio Mineiro, aí outra realidade, né? Mas esse ano de 1975 foi marcante. Vou mostrar umas fotos aqui. E é importante ressaltar que nós, aqui no Museu Esportivo, nós temos um álbum fantástico daquele período. Nós temos um álbum de 1975 que ninguém tem na cidade, só nós. E são fotos, assim, raras. Fotos que não foram divulgadas boa parte delas que não foram divulgadas na imprensa na época e nem depois.
Então, nós temos aqui fotos daqui do time. Esse aqui é o primeiro time, o time que disputou o Campeonato Paranaense, só que o Paquito chegou depois. Mas eu vou ver se eu me lembro aqui. Eu, Pomo, Apucarana, Mococa, Antenor, João Levi, Batista, Reinaldo, Edson e Hugo Furlan, que depois tornaria presidente do Grêmio no lugar do Apucarana. Embaixo, Lorival, que era do Iguaçu, de União da Vitória, o grande Paquito, Hélio Pires, foi considerado o melhor jogador do Grêmio naquele ano, inclusive ele ganhou um troféu, e esse troféu nós temos aqui no museu, que a viúva dele, a Viviane, nos presenteou, doou para o acervo nosso. Geraldo Duarte e o Afonso, que era a ponta esquerda do Moarama. Esse time aqui era o time de 1975. O time que venceu por 2-1 o Atlético na estreia não tinha o Paquito. O time jogou com Mococa, o Wilson Capetinha, que não está na foto, o Wilson, pai do Alex Santos, da seleção do Japão, e João Batista e Edson. Antenor, João Batista e Edson, a zaga. Reinaldo e Cardoso no meio-campo, jogava 4-2-4. E no ataque, Lorival, Hélio Pires, Roberto e Machado. E depois entrou o Gula que é aqui de Maringá. Então, essa foto aqui está faltando ali o Roberto, né? E o Machado. Mas, basicamente, esse foi o time que disputou o Campeonato Paranaense. Está aí os jogadores em treinamento do Grêmio, o Edson, o Nil, amigo nosso do Museu Esportivo, já falecido, o Nil chegou a jogar no MEC e jogou também no Grêmio de Esportes Maringá. Aqui, para os amigos terem uma ideia, olha como era a lotação no Estádio Brasil de Marial. Isso é um lance da arquibancada, e não cabia mais ninguém em cima, e aí o pessoal ficava ali no alambrado. Olha que loucura que é. E essa foto, eu descobri essa foto em 2024, e eu encontrei ali o meu tio Teodoro, irmão da minha mãe, e do lado dele, sorridente, bem aqui embaixo, abaixo da foto aqui, o meu tio Belírio, já falecido, os dois corintianos, prestigiando o Grêmio lá em Marial. Mas eu não ia com eles, não. Aqui um treinamento do Grêmio. Acho aqui que é o Estádio Brasil de Marialva, não é o Brinco da Vila, apesar que eu tenho também fotos do Brinco da Vila. Esta foto é o Hélio Pires em ação pelo Grêmio de Esportes Maringá. Foto enviada pela família. Aí já é Brinco da Vila. É o Brinco da Vila, os jogadores do Grêmio em treinamento. Esse que está com o braço levantado é o Gula, que é de Maringá. É um treinamento do Grêmio com o Hélio Pires. O Hélio Pires ali, meio ajoelhado. Aqui está um outro time naquela época também, o time de 75, já tem o Nil. Já tem o Nil ali, tem aquela moçada, né, que estava falando ali, o Nil é o terceiro, o Mococa, o Antenor e o Nil. O Levi, o saudoso Levi, foi nosso amigo do Museu Esportivo. O Levi, primeiro, assim, no meio ali na foto, bem no centro da foto. Levi, ótimo jogador. Aqui é um cria de Maringá, é criado nas bases aí do futebol de Maringá, jogador de futsal também. Mais uma foto aqui, a foto é a mesma, né? A foto é a que eu apresentei agora há pouco. Tem mais uma foto aqui do time olha a grama alta, gente. Isso é treinamento no Brinco da Vila, naquele time de 75. Aqui é importante destacar, logo depois do jogo no Estádio Brasil, na estreia, com a vitória do Grêmio por 2-1, gols de Hélio Pires e do Roberto, o Ilcinho Capeta
lateral direito, e que depois foi campeão em 77 também, fez parte daquele grupo de 1977, só que não foi titular, mas ele começou naquela campanha vitoriosa. Então, o Ilcinho, ele estava lesionado e ele tinha prometido que se ele concluísse o jogo e não sentisse a contusão, ele atravessaria o campo ajoelhado. E foi o que ele fez. Ele atravessou o campo ajoelhado. Ele cumpriu a promessa. E essa foto e outras também tem uma repercussão nos jornais na época, todo mundo ficou falando sobre isso. Foi um dia marcante na vida do Ilcinho Capeta e uma foto que ficou para a história do futebol de Maringá. Aqui, essa foto tem um rapaz ali, um cadeirante, ele sendo conduzido do lado de dentro, né, do alambrado, né, do estádio. E olha só essa torcida, gente. Ali você vê o Ari Bueno de Godoy e ao lado do Ari Bueno de Godoy, nosso amigo Mário Celso Sami. Ari, meu querido amigo, que já não está mais entre nós. E os dois, ali o Ari e o Sami da Rádio Cultura de Maringá. Aqui, eu penso que ali é o de bigode, ele é o Roberto. Roberto, o Reinaldo, o outro aqui, eu não sei se é o Machado, parece que não é o Machado, não. Mas aqui o Roberto, ele foi o autor do primeiro gol do Grêmio de Esportes Maringá num campeonato paranaense. Isso há 50 anos, né? Foi dia 2 de março de 1975. O do bigode aí, Roberto. Aí um jogo no Estádio Brasil, uma disputa ali, jogador do Grêmio contra um adversário de branco, eu não sei quem é esse adversário. Aqui, novamente, o mesmo time, né? Poucas alterações, né, no time um jogo no Estádio Brasil de Marialva, poucas alterações. Foi mantido o grupo. Mais uma foto maravilhosa mostrando o que dava de gente no Estádio Brasil de Marialva. Deve ser junho, hein? Tava frio, hein? Só tudo de blusa ali. Essa foto é muito bacana também. Odilon Silva, primeiro treinador do Grêmio de Esportes Maringá, já falecido, foi um craque de bola. E o Zuring, que é um nome histórico do futebol de Maringá, né? O Zuring, que foi um aguerrido jogador, um craque de bola, fez parte daquele grupo maravilhoso dos anos 60 do Grêmio Esportivo Maringá. E o Odilon foi um grande jogador do Atlético, Esportivo Jacarezinho, jogou em Ponta Grossa. E ele foi treinador do Grêmio naquele ano de 1975, mas depois dele o próprio Zuring assumiu, depois teve Nelson Oriema, Paulo Alves, inclusive, você acredita que até o Apucarana acabou sendo treinador desse time aí? Time que não fez feio no campeonato, não, fez um campeonato normal, dadas as dificuldades de um time que estava começando, né? Vou continuar aqui mostrando uma foto aqui no Estádio Brasil de Marialva, do jogo do Grêmio. Aqui tem o meu grande amigo, o professor Gabriel Caraneto, o do bigode ali, tem o Apucarana, ele, depois tem o Hugo Furlan, de camisa branca, aqui sem camisa o Zuring, falando com os jogadores durante uma pausa no treino no Brinco da Vila. Uma reunião da diretoria. Essa foto a gente não sabe, já procuramos saber se foi na Assembleia que definiu Eunio Pomo como presidente em 74, um ano antes do campeonato, e temos uma outra também que a gente, conversando com os amigos, que foi o referendo, né, que definiu Hugo Furlan no lugar de Eunio Pomo para conduzir os destinos do Grêmio de Esportes Maringá em 1976. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Acho que não tem, não. Aqui mais um treinamento no Brinco da Vila.
O jogador de Black Power aqui. Aí o Eunio Pohlmann, em 1975, saudoso Eunio, e mais uma foto aqui do time do Grêmio de Esportes Maringá, em 1975. Então foi isso. Esse campeonato ficou marcante, né, completando 50 anos, dia 2 de março de 2025, quando o Grêmio disputou o primeiro campeonato paranaense de sua história. Depois, em 1976, os jogos, com o Willie Davis já reformado, os jogos passaram a ser no estádio Willie Davis. Então, quando eu conto essa história dos 50 anos, é como se a gente voltasse no tempo, lembrasse daqueles anos, né? E quando você volta para 1975, eu não tenho como você não se lembrar dos amigos, né, da época, principalmente dos amigos, né, que os jogos que a gente assistia, o colégio que a gente estudava, as brincadeiras, as festas e tudo mais. E é muito bacana isso, você ter uma história numa cidade, né? Como diz os Titãs, né? Envelheço na cidade. Isso é bom porque você vai criando as memórias e quando há uma possibilidade de contá-las para os amigos, como está acontecendo hoje, né? Eu estou fazendo essa lembrança. E isso é muito bom, faz muito bom para a gente lembrar dos amigos. O Mário Sérgio Reck não está mais entre nós, faleceu já faz alguns anos, mas os outros amigos estão aí, a gente está sempre em contato, e isso é muito bom. Fico muito feliz de poder ter participado da história desse clube como torcedor e depois de uns anos trabalhando na imprensa, acompanhando, né, fazendo reportagens no Jornal do Povo, depois no Diário e depois no Jornal Hoje também, e fazendo programas de rádio, de TV, e convivendo com grandes nomes da comunicação de Maringá, da imprensa esportiva, e também com os jogadores. Nunca tive muito contato com os jogadores, não. Nunca gostei muito de ter contato com os jogadores, não. Mas depois que eles encerram a carreira, aí eu já fiquei muito amigo de jogadores que eu tinha, assim, em alta conta, porque eles representaram condignamente o futebol profissional de Maringá, e eu fui torcedor, comemorei os gols, vibrei com as defesas, e Deus me permitiu que eu, com o Museu Esportivo de Maringá, encontrasse essas pessoas e falasse para elas do meu carinho, do fã, né, do papel de fã que eu exerci durante muitos anos e continuo também até hoje admirando o futebol deles e o que eles fizeram para o futebol da cidade de Maringá e também de outros clubes, né? Nós recebemos aqui no Museu Esportivo atletas de outras cidades e a gente sempre demonstrou assim uma admiração pelo que eles fizeram em quadras, em campos. E esse time de 75 fica marcado, né, na história da gente, porque é o primeiro time e foi um período que o garoto queria acompanhar. E quando você é adolescente, você é jovem, você tem aquele vigor, você ainda tem aquela paixão assim que ela não é dizendo maculada, contaminada pelos aspectos que você fica sabendo hoje do futebol, né? Quando você é garoto, você se envolve naquela paixão, até porque o próprio time, né, era um time operário, um time pobre, saiu do operário também, um time pobre que no fim das contas conseguiu reerguer o futebol profissional de Maringá. Foi muito bacana essa passagem e eu queria compartilhar com os amigos do Museu Esportivo. Valeu!
Tex Encomendas. Precisa enviar uma encomenda para qualquer um desses 7 estados? Consulte a Tex Encomendas. Sua encomenda vai de ônibus que tem horário a cumprir e sua encomenda também. Com a Tex Encomendas, você sabe a hora que vai chegar. Tex Encomendas. Ligue 44-3221-1111. Com Tex é rapidinho, rapidinho. Praticidade, qualidade e muito sabor. A nova linha de petiscos da Canção Alimentos vem trazendo cortes especiais, práticos, saborosos e de fácil preparo, feitos para você e sua família se surpreenderem. Não deixe de saborear essa novidade. Canção Alimentos. Tocando os corações através do sabor. Pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitan da Dispec do Brasil. Na minha fazenda eu confio no Bovitan da Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos investindo em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo.